Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou apresentar agora para vocês aqui como que a gente vai fazer o preenchimento dessas três planilhas aí, tá? Esse arquivo eu passei para você, você vê na parte inferior aí tem três abas. São exatamente essas três planilhas que você está vendo aqui, tá? O anexo A gente já vem preenchendo ele. O que tem no anexo A? Os quantitativos que a gente vem obtendo a partir do projeto que você escolheu. Agora a gente vai ter aqui o anexo B, que é o cálculo das durações dos serviços e o dimensionamento de mão de obra. A gente vai ter o anexo C, que é uma relação de insumos e serviços que vão ser necessários. E a gente vai ter o anexo D, que é o cronograma físico. Para essas três planilhas aqui, nós vamos considerar apenas essas etapas aqui: sapatas e arranques, baldrames e lastro. E você vai reparar que eu mantenho coerentemente essas três etapas aqui se repetindo nas três planilhas. Você vê aqui, aqui e aqui, beleza? A partir de agora eu vou explicar o preenchimento de cada uma delas em separado. Lembrando que você vai preencher sempre isso que está em amarelo, tá? Sua planilha vai estar com esses trechos em amarelo sem preenchimento, então você vai preencher de acordo com o que eu vou explicar aqui na sala de aula. E tudo que a gente faz aqui é continuidade das etapas anteriores, tá? Daqueles vídeos anteriores onde nós preenchemos o anexo A, tá? Que eram os quantitativos da casa inteira. Só que agora aqui nós não vamos trabalhar mais com a casa inteira, beleza? Bom, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar aqui com esse anexo B, o cálculo das durações dos serviços e o dimensionamento da mão de obra, beleza? Em primeiro lugar, nós vamos ter essas etapas aqui, beleza? Que você já vem trabalhando com isso no seu projeto há algum tempo. Então, você vai ver que nós temos aqui, dentro de sapatas e arranques, temos escavação manual, compactação manual, concreto magro, por aí vai. Essas etapas, você já determinou as quantidades de serviço que elas vão demandar, que são os quantitativos. Isso você já fez nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui os serviços e as unidades. Beleza? Começando aqui agora, você vai trazer para essa planilha as quantidades de serviço. Por exemplo, escavação manual, 18,2 metros cúbicos, compactação manual, que é o apiloamento, 15,2 metros quadrados, beleza? Você vai trazer esses valores para cá, tanto das sapatas com arranques, dos baldrames e do lastro também. Aqui você vê, por exemplo, que são exatamente os valores que eu obtive nas etapas de levantamento de quantitativo do meu exemplo. Você vê que eles estão aqui, eu trouxe eles para cá, beleza? Bom, continuando aqui, ó, a gente vai ter esses valores também de produtividade da equipe, que é o quanto eu vou ter de rendimento do trabalho deles, tá? Eu trabalhei com esses valores aqui que eu obtive a partir de duas fontes. O sistema SINAP e aqui também, você está vendo, TCPO, beleza? Nesses casos aqui, eles dão em separado o que a gente tem do oficial e do servente, tá? Você vê aqui que eu tenho em azul e em vermelho. Eu juntei isso e de uma maneira que coerente, eu vou trabalhar com vocês como uma equipe, tá? Essa equipe, até o final dessa aula agora, nós vamos considerar sempre uma equipe de um oficial e dois serventes. Esse oficial vai fazer o serviço de pedreiro, armador e carpinteiro, o que é muito comum em obras pequenas, tipo essa que a gente está levantando aqui, tá? Mas aí, quando as obras vão aumentando de tamanho, a gente começa a ter especificidades diferentes. A gente tem o serviço do pedreiro, diferente do armador, diferente do carpinteiro. Numa obra maior ainda, a gente tem o pedreiro de estrutura, pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento e por aí vai, beleza? Mas no nosso caso aqui a gente vai ter um oficial e dois serventes. E baseado nessas fontes aqui que eu falei para vocês, e considerando essa equipe de um oficial e dois serventes, eu vou ter essas produtividades aqui. Por exemplo, escavação manual. Eu vou ter uma produtividade de 5 metros cúbicos por dia para a equipe. Compactação manual, que é o apiloamento, 15 metros quadrados por dia para a equipe. Concreto magro, eu vou ter o lançamento de 1 metro cúbico por dia para a equipe. Armadura,
eu vou ter 150 quilos por dia, considerando a equipe, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, tendo a quantidade de serviço e tendo essa produtividade que eu já te expliquei aqui, nós vamos calcular o quê? Uma duração. Eu vou chamar ela de duração calculada, porque aqui eu não vou fazer nenhum arredondamento. E aí eu vou fazer esses cálculos aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou te explicar agora. Por exemplo, a escavação manual. Eu tenho aqui a minha produtividade, que é 5 metros cúbicos por dia. Então, eu vou ter essa relação aqui, 5 metros cúbicos em um dia. A minha quantidade total de serviço é 18,2 metros cúbicos. Então, eu vou ter essa regra de 3 aqui. 5 metros cúbicos corresponde a um dia. 18,2 metros cúbicos corresponde a X dias. Esse X é o que eu quero calcular. Quantos dias que eu vou gastar para fazer essa escavação toda de 18,2 metros cúbicos, tá? A gente vai ter que o X é igual produto dos extremos é igual produto dos meios, X é igual 18,2 metros cúbicos vezes um dia, dividido por 5 metros cúbicos, tá? O X, então, vai ser igual 18,2 metros cúbicos, que eu vou cortar com metros cúbicos aqui no numerador, com metros cúbicos no denominador, resta-me dividir 18,2 por 5 e manter a unidade dia. Então, quando eu divido 18,2 por 5, eu tive 3,64 dias, que é o que eu coloquei aqui. Beleza? Então, nós vamos calcular essa coluna toda aqui, que é chamada duração calculada, fazendo o seguinte, dividindo essa coluna de quantidade por essa coluna de produtividade. E nesse detalhe aqui você entendeu o porquê que eu faço essa divisão, beleza? Então você vai ver aqui, ó, que eu calculei todos esses dados aqui, tá? A duração calculada, né? Aqui no caso em dias. Escavação manual, 3,64. Apiloamento, 1,01. Concreto magro, 1. Armadura, 3,73. Forma, 3 dias e por aí vai. Agora nós vamos calcular aqui a duração adotada. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar os valores da coluna anterior, que é a duração calculada, e vou trabalhar com números inteiros. Eu posso arredondar ou para mais ou para menos. Então nós vamos fazer o seguinte, eu arredondo uma para mais, uma para menos, uma para mais, uma para menos, tá? E nós vamos ter o seguinte, eu vou ter aqui o 3,64 virou 4, 1,01 virou 1, o 1 aqui eu mantenho, 3,73 virou 3, o 3 aqui eu mantenho, 0,70 virou 1. Sempre que eu tiver uma duração calculada menor que 1, eu vou colocar a duração adotada 1, beleza? E aqui, no caso do reaterro compactado, 1,87 eu vou usar como duração adotada o 2. Um detalhezinho aqui que é o seguinte, nós vamos combinar aqui, ó, que para cada um desses grupos de serviço aqui, por exemplo, sapato e arranque, o somatório da duração calculada e o somatório da duração adotada, a diferença entre eles vai ser menor do que 1, beleza? Isso daqui nós vamos tentar trabalhar assim, chegar mais próximo aqui da realidade. Bom, então aqui a gente fecha a questão desses cálculos do anexo B, beleza? Agora aqui nós vamos vir para o anexo C, que são os insumos e serviços, tá? Nós vamos começar a preencher essa planilha aqui. O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos preencher essas duas colunas aqui de mão de obra. Eu tenho a parte aqui de oficial, que é pedreiro, armador e carpinteiro. Eu tenho a parte aqui de servente. Como que eu vou calcular isso? Vou calcular em horas, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Escavação manual. Para escavação manual, eu dimensionei na tabela anterior que vão ser 4 dias, que é esse 4 aqui. E eu tenho na minha equipe um oficial trabalhando. Então, como que eu vou calcular esse número aqui em horas? Vai ser 4, que são 4 dias, vezes 1 oficial, vezes 8 horas por dia. 4 vezes 1 vezes 8 é igual a 32, beleza? Já para servente vão ser o quê? 4 dias, vezes 2 serventes, vezes 8 horas por dia. Então vai dar 64. Tranquilo? Já que no apiloamento, a gente vai ter o quê? 1 dia, vezes 1 oficial, vezes 8 horas por dia. Vai me dar 8. Aqui em servente, a gente vai ter 1 dia, vezes 2 serventes, vezes 8 horas por dia, dá 16. Beleza?
E assim a gente vai calcular essas duas colunas aqui de mão de obra, beleza? Depois de feito isso aqui, nós vamos preencher esses dados aqui agora, adicionais aqui à frente. Você vai reparar que não precisa preencher todas as células aí da planilha não, beleza? Por exemplo, escavação manual. Eu só preciso da mão de obra, não preciso de mais nada. Apiloamento. Só preciso da mão de obra, não tenho consumíveis, não tenho mais nada. Já em concreto magro, além da mão de obra, eu vou colocar um aqui, porque 1 metro cúbico de concreto magro. A armadura, além da mão de obra, eu vou colocar 560 aqui na coluna de aço. Por que 560 aqui na coluna de aço? Porque aqui a gente tem 560 quilos de aço, tá? Que a gente trouxe lá no nosso anexo A que você calculou nas aulas anteriores, beleza? Aqui, por exemplo, a questão de forma, além da mão de obra, eu tenho 6 metros quadrados de forma, então eu coloco esses 6 aqui na coluna de forma. Aqui em concreto, além da mão de obra, eu tenho 7 metros cúbicos de concreto, vou colocar o 7 aqui. E aqui em reaterro, eu não preciso colocar nada, beleza? Dessa maneira, a gente vai preencher essa planilha aqui, que é os insumos versus serviços que a gente vai ter. Uma observação que eu faço aqui é que tem esse um dia de compactador aqui, no meu caso, para lastro, beleza? Que é o compactador de placa vibratória, tá bom? Nessa planilha aqui, que você está vendo, você vê que eu tenho algumas coisas além do que eu já falei. Vamos começar aqui na parte de baixo. Somando todas essas horas aqui de oficial, eu vou ter esse valor aqui de 360. Somando todas essas horas aqui de servente, eu tenho esse valor total de hora de servente, que é 720. Eu coloquei aqui um custo unitário desse insumo. A hora do oficial, R$ 32,00. A hora do servente, R$ 16,00. Tá? Então, quando eu multiplico 360 por 32, eu tenho esse valor aqui, que é o custo do somatório de toda a quantidade de mão de obra de oficial que eu vou ter. Tá? Que é o que? 11.520. E servente, 11.520. Ah, professor, dá sempre igual? Não. É porque aqui eu usei uma relação de um pedreiro para 2 serventes. E na hora do custo aqui, inverteu. Eu tive um custo do pedreiro sendo o dobro do servente, mas nem sempre vai ser igual aqui, beleza? Aqui eu tenho o que? O somatório de tudo de concreto que eu vou precisar aqui, que é 35 metros cúbicos. Se eu consigo comprar ele a R$ 550,00 o metro cúbico, eu vou ter 19.250 só com concreto, beleza? Aço, somando todo o peso de aço aqui, deu 1.534,3 quilos. Se eu considerar que eu consigo comprar esse aço aí, numa média de várias bitolas aqui, uma média de R$ 10,00 por quilo de aço, R$ 15.343 só de aço. Forma. Aqui a gente tem o somatório, que é 108,5 metros quadrados de forma para essas etapas. Considerando que eu vou comprar tábua de pinos, 3 metros de comprimento, 30 centímetros de largura, né? A R$ 30,00 o metro quadrado, isso daí vai me dar R$ 3.255. E compactador aqui, no meu caso, é só um dia, R$ 200,00, dá R$ 200,00. Então eu vou ter esse somatório de tudo que eu vou gastar aqui nessas etapas. Olha para você ver que interessante, R$ 61.088, tá? Agora vamos ver essas colunas aqui da direita, tá? Por exemplo, escavação manual. Eu tenho 32 horas aqui de oficial. Se eu multiplicar isso por um valor de R$ 32,00 cada hora e somar, tá, com a multiplicação das 64 horas de servente por R$ 16,00 cada hora, eu vou ter o quê? R$ 2.048, beleza? Aqui a gente vai ter o apiloamento, a mesma coisa. Eu tenho um total de 8 horas de oficial, multiplico por R$ 32,00. 16 horas de servente, multiplico por R$ 16,00. Quando eu somo isso daí dá 512. Aqui já no concreto magro, além de fazer a conta com a mão de obra, eu tenho que somar também o quê? Esse valor aqui, que é 1 metro cúbico de concreto vezes o 550. Ah, professor, você está usando o concreto magro no custo de concreto estrutural? Sim, nesse caso aqui eu estou fazendo uma simplificação. Muitas vezes isso é usado em obras também, tá? Aqui a gente vai ter armadura, eu vou ter o quê?
24 horas de pedreiro, armador, carpinteiro, que é 24 horas de oficial, vezes R$ 32 cada uma dessas horas. Mais 48 horas de servente, vezes R$ 16 cada hora de servente. Mais 560 quilos de aço, vezes R$ 10, isso vai me dar 7.136, beleza? Então, quando eu faço essa conta que eu expliquei para vocês, esse meu serviço aqui de sapata mais arranques vai me dar o quê? 17.860. Aí gera uma pergunta, mas professor, nós já obtivemos no anexo A um custo de sapata e arranque. Ah, sim, nós obtivemos, isso é claro. Por quê? Porque lá nós levantamos o quantitativo e automaticamente minha planilha já colocou para você um custo, mas baseado no sistema SINAP, tá? No sistema CINFRA, que são custos fechados, são médias calculadas por planilhas, por tabelas oficiais. Aqui a gente está trabalhando com custos abertos. São custos cujo valor da mão de obra, o valor de concreto, o valor da armadura é da nossa região. É a que eu vou aplicar efetivamente para executar essa obra, beleza? Aquilo lá é uma média, uma estimativa, oficial sim, mas uma média, uma estimativa. Aqui eu já estou passando para dentro da realidade, é o custo que me será cobrado pela loja de material de construção, pelo meu fornecedor de aço, da mão de obra aqui da minha região. Deu para vocês perceberem? Diferente, né? Eu vou ter, então, esse valor aqui de sapata e arranque, que é 17.860. Ele não vai ser igual o outro valor que nós calculamos antes, ele vai ser parecido. Eu vou ter um valor aqui para baldrame, R$ 32.174. Vou ter para lastro aqui, R$ 11.054. Só fazendo uma comparação aqui, você vê que em sapatas e arranques, né, com os valores SINAP, você vê aqui, ó, SINAP, CINFRA, SINAP. Durante a aula, normalmente eu ensino as pessoas a buscarem isso nessas planilhas através desses códigos aqui que eu já deixei separado. Ó, código SINAP, código CINFRA, por aí vai. Algumas coisas são do autor, né? Algumas coisas eu trabalho já na média da região. Mas são poucas coisas, por exemplo, esse reaterro aqui. Mas você vê que no anexo A, para o custo de sapatas e arranque, considerando essas fontes aqui, SINAP e CINFRA, nós tivemos R$ 19.049,61. Agora aqui eu tive quanto com os valores locais? R$ 17.860. Era para ser igual? Não, não era para ser igual. Vai ter uma proximidade? Sim, mas não era para ser igual. Beleza? Uma coisa são os valores oficiais, outra coisa, os valores regionais, a nossa realidade de obra. Aqui você vê, por exemplo, o baldrame. No anexo A deu R$ 32.626,19. Agora aqui deu R$ 32.174. Você vê, por exemplo, aqui, ó, que o lastro nosso, calculando com os valores do sistema CINFRA e SINAP, os mesmos quantitativos, deu R$ 13.000,02. Aqui agora, né, com os valores abertos, deu R$ 11.054. Beleza? Bom, e por último aqui, nós vamos trabalhar com cronograma físico, tá? Nós vamos preencher aqui, você pode usar esse mesmo padrão que eu estou fazendo aqui, colocando alguns X na planilha, colocando algumas cores e tal, e nós vamos preencher, né, algumas células, não todas, obviamente, mas uma parte aqui, nós vamos fazer esse preenchimento na parte amarela. Eu aqui, ó, coloquei em vermelho esses valores aqui, escavação manual 4, compactação 1, concreto magro 1, pré-montagem de armadura 2. Não vai vir assim na sua planilha. Se você quiser, pode colocar para te ajudar, beleza? Não tem problema nenhum. Por quê? Da onde que eu tirei esses valores aí? Foi exatamente do anexo B, o primeiro que eu expliquei hoje. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a duração adotada, escavação manual, 4 dias, é esse 4 aqui. Compactação manual, 1 dia, é esse 1 aqui. Concreto macro, 1 dia, é esse 1 aqui. Já aqui na armadura, quando eu calculei, né, no nosso anexo B, eu tive a armadura aqui 3 dias, só que você vai reparar que aqui está escrito pré-montagem mais posicionamento, 3 dias, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou separar essas duas etapas. Vou colocar pré-montagem 2 e o posicionamento 1, considerando que essa soma aqui, 2 mais 1 é igual a 3, beleza? A pré-montagem
eu consigo fazer independentemente de ter ou não feito a escavação manual, a compactação manual e o concreto magro. A pré-montagem é o quê? É o recebimento da armadura, armazenar aquela armadura, separar a que eu vou precisar, tá bom? Cortar no tamanho que for necessário, fazer as dobras, amarrar essa armadura e deixar ela ali toda pré-montada antes de posicionar ela no local. O posicionamento já é no local. Então, quando eu for fazer o posicionamento, eu já preciso da escavação, a compactação e o concreto magro pronto. Beleza? Continuando aqui, ó, forma, que eu até escrevo aqui montagem mais desforma, são 3 dias. O que eu vou fazer? 2 para montagem e 1 para a desforma, que é esse daqui. 2 mais 1, 3, tá? 1 dia para concretagem e 2 dias para o reaterro. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu faço essa divisão? Você vai fazer o seguinte, você vai deixar um número maior para pré-montagem de armadura e um menor para posicionamento. Por exemplo, 2 para 1, 3 para 2. Forma, a gente vai deixar um número maior para montagem, tá? E deixar só 1 ou 2, dependendo como é que for para desforma, beleza? Bom, então assim que eu obtive esses valores aqui. Depois de obtido, nós vamos fazer o seguinte, veja aqui. Tá? Quando a gente tem um cronograma, eu tenho ele separado aqui por semanas, tá? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Em cada semana tem 5 dias, que é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Beleza? Em cada semana, 5 dias. Tá bom? Então a gente vai ter o quê? Escavação manual, são 4 dias, lá. 1, 2, 3, 4. Depois de terminar a escavação manual, eu tenho o quê? 1 dia para o apiloamento. Terminado o apiloamento, 1 dia para o concreto magro. Beleza. Agora nós vamos para a armadura. A pré-montagem, igual eu falei com vocês, eu consigo trabalhar com essa pré-montagem, mesmo que eu ainda não tenha feito escavação, compactação e concreto magro. Tá? Uma opção que eu tenho é ter uma equipe específica só para fazer todas as pré-montagens da armadura da minha obra e deixar ela ali. Aí eu preciso de uma segunda equipe para elas trabalharem em paralelo, para as sapatas e para os baldrames. Beleza? Mas nós vamos trabalhar assim. Tá? Quando eu for posicionar essa armadura, eu já preciso ter o quê? A escavação, compactação e concreto magro pronto e preciso ter a armadura pré-montada. Então aí sim eu vou ter que usar esse dia aqui. É aqui que eu vou preencher o posicionamento da armadura. Depois que eu posicionei a armadura, nós vamos fazer o quê? Montar a forma. Eu tenho 2 dias de montagem de forma. Aí depois eu vou para a concretagem. Aí depois da concretagem, você vê que está escrito aqui, após 3 dias de concretado, nós vamos fazer a desforma. Ah, professor, mas você escreveu 3 dias de concretado. Você só pulou 2 quadradinhos aqui no cronograma. Por que isso, professor? Eu já te explico. Imagina que você concretou numa segunda-feira. A última concretagem ali, 5 horas da tarde. A pior condição, a última concretagem, 5 horas da tarde. Aí isso na segunda. Aí até terça de manhã, já foram 16 horas. Não é um dia inteiro, mas digamos assim, 16 horas, né? Já é bastante tempo. Aí eu vou considerar de terça às 7 até quarta às 7 até quinta às 7 horas da manhã. Então quando eu pulo 2 dias aqui, eu vou ter o quê? Eu tenho, na realidade, 2 dias inteiros, mas 16 horas. Isso se eu for desformar 7 horas da manhã de quinta, aquilo que eu concretei 5 horas da tarde de segunda-feira, que é a pior condição. Beleza? Então eu vou considerar aqui que a gente vai estar pulando, saltando aqui apenas 2 dias, mas eu vou estar desformando após 3 dias de concretado. Deu para vocês perceberem? Depois eu vou ter o quê? 2 dias de reaterro compactado. Tranquilo? Aí depois que eu fizer esse reaterro aqui na minha sapata, eu começo as etapas do baldrame. 4 dias de escavação manual, 2 dias de apiloamento, 2 dias de lançamento de concreto magro. Essa pré-montagem de armadura, eu continuo aqui, ó, exatamente onde eu terminei a pré-montagem anterior, tá? É igual eu falei, eu posso ter uma equipe adicional de armadores trabalhando só com essa armadura, beleza? Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 dias. Aí depois eu vou deixar aqui o posicionamento de armadura 2 dias. Para eu posicionar essa armadura do baldrame, a gente já tem que ter escavação manual, compactação manual e o concreto magro. Tudo isso aqui pronto. E precisa também da pré-montagem da armadura. Beleza? Depois que eu posicionei a armadura, eu vou ter 8 dias montando a forma.
Depois, um dia de concretagem, né? Aí, após 3 dias de concretado, aí igual eu já tinha falado antes, eu vou pular 2 dias inteiros, então a gente vai ter 2 dias mais 16 horas adicionais, e depois eu vou ter o quê? A desforma, que são 2 dias que eu deixei para desforma, nesse caso aqui eu deixei 8 para montagem da forma, 2 para desforma, e depois de feita essa desforma, nós vamos fazer o reaterro compactado na lateral dos baldrames, beleza? Depois disso é o quê? Um dia para compactação mecânica, um dia para armadura e um dia para concretagem do lastro. Tranquilo? Então, dessa maneira, a gente vai montar o nosso cronograma. Você pode até perguntar, professor, mas você dimensionou para apenas uma equipe. Se eu tiver esse trabalho paralelo aqui de escavação com pré-montagem, esse outro trabalho de vários serviços aqui com a pré-montagem da armadura do baldrame, eu estou com 2 equipes trabalhando simultaneamente. Eu falo sim, inclusive nós colocamos já o valor horário, o valor das horas dessas 2 equipes, tá? Considerando as demandas de cada um dos serviços. Então isso está contabilizado financeiramente, beleza? Mesmo que eu faça essa questão aqui, que é de condensar um pouco o meu cronograma. Fazendo isso, o que eu tenho? Eu diminuo a quantidade total de dias do meu cronograma. Veja aqui. Essa parte do cronograma aqui é chamada de caminho crítico, tá? Quando a gente tem um caminho crítico, que é essa daqui que você está vendo aí agora, qualquer atraso que eu tiver, um dia de chuva, um dia que não conseguiu trabalhar, qualquer coisa que acontecer, atrasa o prazo final desse grupo de serviços. Essa pré-montagem de armadura não é um caminho crítico, porque você vê que tem uma folga depois dela aqui. Então isso não atrasa o cronograma total da minha obra aqui. Beleza? Bom, gente, era isso aí mesmo. Agradeço a atenção e um grande abraço aí. Tchau.